Aí. Tá indo som agora, gente? Agora foi? Eu tava tentando a câmera ainda ali, não liguei o som. Se começasse a dar errado, eu ia começar a xingar. Eu não queria que vocês me vissem xingando a câmera. Deixa só aqui o carregador, para não ter nenhuma surpresa desagradável. Enquanto a gente estiver gravando, vamos. Aí, perfeito. Beleza. Tá na sua hora? Tá, legal. Então, opa, uma coisa errada aqui. Aí, tá, já estamos bem. Feito. Agora sim. Sim. Beleza. Então tá, galera. O que a gente vai fazer na nossa conversa de hoje? A gente tem duas coisinhas ainda de acentuação para fechar, mas é bem rapidinho, assim, bem de leve, bem curtinho. Vamos só encerrar com um papo ali de acentuação. E a gente vai dar início a uma parte bem importante, que cai bastante na prova, que é a parte de morfologia, tá? Classes de palavras, classes gramaticais. A URGS cobra bastante essa parte, e diretamente, em pelo menos uma questão ou duas questões, indiretamente, esse conteúdo vai aparecer também da análise sintática, em concordância, então vai ser um assunto importante. Deixa eu ver que veio aqui uma dúvida do Eduardo. Sor, como vejo qual vogal é mais forte? Tu diz na sílaba ou na palavra toda? Que tem esses dois critérios, né? Tem a vogal mais forte da palavra, que vai ser a vogal da sílaba toda, e que tem dentro da sílaba. Eu imagino que tu esteja falando... no ditongo, tá? Eu imaginei que fosse isso, na sílaba. Tem um esqueminha que a gente pode usar. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Vamos botar aqui assim, ó. Sons vocálicos, tá? Como é que vai funcionar esse esqueminha? Olha só. Tem uma hierarquia, tá? Tem uma ordem, tá? Isso aí, beleza, na sílaba. A Amanda perguntou aqui. Não, eu vou botar um resumo bem completinho de acentuação lá para vocês no Insta, tá? Incluindo essa parte aqui que eu estou mostrando. Olha só. Bom, a gente dividiu e encontrou na mesma sílaba, tá? Aí como é que vai funcionar? Tem uma escala, cuidado que essa escala, ela não é a ordem alfabética, ela é quase a ordem alfabética. O que eu particularmente acho uma bosta, assim. Se fosse muito diferente, ia ser legal. Se fosse igual, também ia ser legal. Ser quase igual é foda, né? Porque daí fala assim, ó. Escala, deixa eu escrever isso aqui do lado, ó. Esse negócio dos sons vocálicos aqui, a gente está montando uma escala da ordem dos sons, né? Do mais forte para os mais fracos. Então, o mais forte de todos é o som. São os sons que a letra A representa. O som A, o som A. Esses sempre ganham. Inclusive, a gente pode anotar esse fato aqui, ó, sobre o som vocálico A. E vamos botar aqui, ó, sempre vogal. Tá? Então, onde a letra A, ela está representando uma vogal pelo menos. Então, ela ganha. Por exemplo, aqui, ó, vamos botar uma palavrinha aqui do lado, para vocês verem isso. A palavra caixa. Ó, dividir a sílaba. A gente vê que vai ter que ficar junto. Claro que tu pode ir um pouco pela fala, tá? Qual das duas aqui vai ser mais forte, tá? Falando. A gente pode pensar assim. Agora, como na hora da prova tu não pode ou tu não deveria ficar falando muito, né? O que a gente pode pensar? Como a vogal A, como a letra A, ela sempre representa uma vogal, então com certeza esse A é uma vogal, esse A também é uma vogal. Aquele I eu vou considerar, portanto, como semivogal, porque ele é inferior à letra A, certo? Ele é mais fraquinho do que a letra A. Depois dela, tá? Depois da letra A, é a letra O. São os sons O e O que vão prevalecer. Então, imagina assim, ó, em qualquer contexto, se não houver a letra A,
a letra O vai prevalecer como a vogal da sílaba. Tá? É o que vai acontecer, por exemplo, em chegou, e vamos botar uma que é nasal, mas não faz muita diferença. Ó. Põe. Ó, a primeira, duas sílabas, né? Chegou. A segunda é monossílabo. Não tem a letra A, né? Então eu vou considerar que depois, não tendo a letra O vai representar os sons vocálicos. Então esse O aqui, que no caso aqui é um som de O, né, mais fechado, vai ser vogal. E aqui esse som de O nasal, que é O, também vai ser uma vogal. O que faz com que a letra U aqui do lado seja semivogal, e com a letra E aqui do lado também seja uma semivogal. Na verdade é a letra E, mas não é som de E, tá? É um som de I, aquilo ali é põe, é um somzinho de I mais fechado que a gente tem. Depois dessas duas, tá? Na escala E vão ser as próximas, um som, né, vai ser a próxima com um som forte. Então, se não apareceu A nem apareceu O, vai ser essa daqui. E as duas últimas, a vogal I e a vogal U, a gente deixa aqui no fim. Tá? Por que eu estou deixando as duas uma do lado da outra? Porque essas duas, ó, essas duas são as mais fracas. Entre elas, qual é mais fraca? Aí vai depender um pouquinho da palavra, tá? Mas o normal, já deixa eu contar para vocês. O que é o normal de acontecer com o I e com o U? O normal, tu vai analisar pela palavra, claro. Mas normalmente, quando tem essas duas, independente de qual veio primeiro, a gente considera um ditongo decrescente, tá? Então, quando não tem A, O e E, quando são essas duas, se veio primeiro o I, ele é a vogal, se veio primeiro o U, ele é a vogal. Normalmente, tá? Tem casos em que o normal é isso acontecer. Quer ver? Ó? Se eu pegar, por exemplo, o verbo ver, ele viu. Ó, o I é mais forte, não é ele viu, né? Ele viu. Se for o verbo ir, eu fui. Aí o U ficou mais forte. Quem vem primeiro vai ganhar ali. A Maria Eduarda fez uma pergunta também. Como é a separação de lua? Uma professora minha disse uma vez que fugia do padrão. Não, a palavra lua é normal, olha só. Separação da palavra. Essa daqui. O A é sempre vogal. E se eu analisar na palavra como um todo, U é o som mais forte de toda a palavra. Né? Lua, ele é o principal aparecendo aqui. Ó. As duas são vogais, eu tenho duas sílabas, está bem dentro do padrão. Se eu fosse deixar como monossílabo, que eu acho que deve ser o que ela falou, o que tu lembra, assim, como monossílabo, ia ficar um troço tipo lua, ia ter que mudar a pronúncia, sacou? Então é lua, duas sílabas ali, padronizadinho, tá? Aproveitar que a gente fez essa escala aqui e vamos mostrar o seguinte agora dentro da escala. Eu vou sair um pouquinho que eu tenho que pegar um apagador, mas é sair aqui para trás da câmera só. Então, quem quiser printar essa imagem aí, pronto. Vamos aproveitar este fato aqui, ó, de que as vogais, né, os sons vocálicos I e U são os mais fracos, né? São os fonemas mais fracos. Vamos aproveitar esse fato para ver a última regra que está faltando, da acentuação lógica. Lembra que a gente viu o ditongo aberto, L, O e E? A gente viu a regra da paroxítona com o ditongo crescente, tipo história, memória, água. Eu tenho a sílaba tônica e depois eu tenho aquele ditongo crescente na sílaba seguinte, né, que vai ser a última aparecendo. O que falta é só a regra dessas duas. Aí, olha como é que é a lógica. A regra do I e a regra do U. Como elas são as mais fracas, quando elas são fortes, a gente não espera. E a lógica da acentuação é sempre acentuar aquilo que está fugindo do nosso padrão. Então, o I e o U são as vogais mais fracas. São os sons vocálicos, os fonemas vocálicos mais fracos. Quando eles a ponto de ser a sílaba tônica, em alguns contextos eu coloco acento. Quando? Quando eu tenho um hiato. Então, a última das regrinhas que a gente tinha lá daquelas regras especiais era a regra que envolvia os hiatos e U.
Aí, para esse aqui, a gente tem uma escala que a gente pode utilizar, tá? Tem uma sequenciazinha. Tanto no material em PDF, quanto no material lá de PPT que vocês têm no grupo, essa escala, essas regras estão aparecendo ali, tá? Essa regra tem um detalhamento que é importante. Qual é o detalhamento que a gente tem que saber para entender bem essa regra? Olha só. Hiatos I e U. Primeira coisa. Antecedidos de vogal diferente. Primeira regra. Antes deles, tem que ter uma vogal diferente. Tá? Eu até já vou botar aqui, para vocês enxergarem, ó, eu vou deixar aqui em cima a palavra país, que é uma palavra que entra nesta regra. Tá? Olha só, por que ela entrou na regra? País. Vou separar a sílaba mais por costume do que por necessidade aqui. Olha como antes está vindo uma vogal que não é a mesma vogal. Né? Eu tenho a vogal I, antes dela tem a vogal A. Perfeito. Entrou no primeiro critériozinho aqui. Segundo critério para esta regra. Antecedidos de vogal diferente. Segundo critério. Sozinhos na sílaba ou com a letra S, que é o caso do que a gente tem aqui. Então, olha como essa aqui atendeu aos dois critérios iniciais, né? Eu tenho a vogal I, que obviamente tem que ser um som forte, né? Antes tem uma vogal diferente, na mesma sílaba tem a letra S, entrou no nosso critério, tá? E vai ter mais um critério que a gente vai colocar, um terceiro critério para a gente seguir. Qual é o terceiro critério? É não seguidos de NH. Depois da palavra, depois da vogal I ou da vogal U, não pode ter um NH aparecendo. Tá? Qual era o conceito de hiato mesmo? O hiato ó, é o que a gente tem em lua, por exemplo, e o que a gente tem em país. Ó, vou repetir aqui a palavrinha lua para vocês. E a palavra país, vamos analisar também. O que é um hiato? Eu tenho numa sílaba, na sílaba seguinte uma vogal e elas estão se encostando. Tá? O conceito de hiato é quando vogal e vogal se batem. Tá? Hiato é um hiato. Certo? Ó, vogal encostando em vogal, cada uma na sua sílaba. Isso aqui é um hiato. Ó, duas vogais encostadinhas. Claro que cada uma na sua sílaba. Esse aqui é o fenômeno do hiato. Já vamos aproveitar que eu botei ali, tem um caso onde tenha duas vogais na mesma sílaba? Não. O que pode ter é uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Se eu tiver duas vogais, cada uma tem a sua sílaba. Tá? Vamos aproveitar essas duas palavras e vamos ver por que uma entrou na regra e a outra não. Porque aqui eu tenho a primeira, ó, é a vogal I e a vogal U. Né? É que essa primeira atendeu a todos os critérios e essa daqui não. Ó. Ela não está antecedida de vogal, ela está sucedida de vogal. Ela não está sozinha na sílaba, então por isso que caiu fora ali. Tá? Eu vou botar mais algumas palavras aqui para a gente entender bonitinho essa regra, como é que funciona. Vamos lá. Vou colocar a palavra aqui. Ó. Então, aqui, então. Gaúcho, açaí, suíço e miúdo. Vamos ver essas palavrinhas aqui. Primeiro lugar, vamos dividir sílaba. Gaúcho, suíço, açaí, miúdo. Tranquilo essa divisão? Vai ter foto do quadro no grupo? Sim, pode deixar que eu vou fazer, gente. Não se preocupem que eu vou montar ali para vocês bonitinho depois, tá? Olha só, então, vamos ver aqui, ó.
A palavra gaúcho. Todo mundo concorda que o som forte é o U. Né? Não é gaúcho. Em espanhol tem a pronúncia gaúcho, né? Mas aqui é gaúcho a nossa pronúncia. Então, sílaba tônica está aqui. Achamos que o U é a vogal tônica ou que o I tem que ser a vogal tônica, como aconteceu aqui em isso, como está acontecendo em açaí ou em miúdo. É a vogal I ou a vogal U fortes na palavra. Vamos colocar, obviamente tem que ser a forte na palavra. Aí vamos vendo os critériozinhos todos bonitinho aqui, ó. Gaúcho, antecedido de uma vogal diferente. Check. A gente tem isso. Confere, teve uma vogal diferente antes, foi a vogal A. Sozinho na sílaba, sim. Confere. Depois veio A, não, depois veio CH. Ah, então não tem nenhum problema. Então a gente pode botar aquele acento ali, certo? Só analisar esses 3 critérios. Antecedido de uma vogal diferente, a sílaba ou com a letra S, e não pode ter um NH depois. Eu vou contar para vocês porque não tem NH, senão fica um troço meio aleatório demais, né? Tipo, qual é a queda do NH, assim? É que o NH, ele torna o som nasal. Quer ver um negócio? Ó? Eu vou pronunciar a palavra suíço, que está aqui atrás de mim, e vou pronunciar a palavra rainha, que tem o NH depois do I, tá? Ó, tapando o nariz, para ver o lance de ser nasal. Ó, vou dar mais perto do negócio de falar aqui. Suíço. Vocês viram que não afetou nada? Ó. Suíço, suíço. Suíço. Não muda nada se eu tapo ou não tapo meu nariz. Agora, olha só. Rainha, 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 rainha. Vocês viram que o I já é nasal, né? Então, por isso que o NH tira o acento, porque ele torna o som nasal, tá? Só para vocês entenderem porque especificamente essa sequência, tá? Palavra suíço. Sílaba tônica é o I. Nós temos a vogal que a gente quer encontrar. Antes dela tem uma vogal diferente? Sim. Não é a mesma, né? O que não pode é um troço tipo xiita, que é uma vogal idêntica batendo ali. É uma vogal diferente dela que está aparecendo. Na sílaba não tem mais ninguém. Depois dela não veio o NH. A gente coloca o acento. Só isso. Só isso. Açaí. Vogal I é a vogal tônica. Antes dela eu tenho uma vogal diferente dela. Na sílaba não tem mais ninguém. Depois dela não vem nada, porque ela é a última da palavra. Põe um acento. Tá? Miúdo. U é a vogal tônica. Antes dela tem uma vogal diferente, que é a vogal I. Na sílaba não tem mais ninguém. E depois não tem o NH. Colocamos o acento. Certo? Ah, isso aí. O Eduardo falou ali, é verdade. Tem no... Só é separado porque são 2 letras iguais, perfeito. Xi, I, tá. Eu preciso separar porque os 2 Is idênticos eu tenho que, né, colocar cada um na sua sílaba. É verdade, tem uma aula minha no YouTube, lá no canal. Eu acho que botaram para vocês já no grupo. Se não botaram, depois eu peço para repetirem o link ali, mas acho que o Eduardo falou que tem, né? Se tu mandar ali, são 2 vídeos separados de acentuação, tá? Eu vou só destacar 2 palavras aqui que eu acho importantes para essa regra. 2 situações, né, que eu acho que são decisivas aqui. Primeiro, essa palavrinha que a URGS já botou várias vezes, ó, a palavra aí. Ela é bem pequenininha, tá? Bem miudinha ali a palavra. Mas olha só, lembra que nós falamos que o A sempre é uma vogal? Então, onde apareceu o A, apareceu uma sílaba. Dale, isso aqui, ó, é uma vogal. E o I, ele é forte, ele é o som mais forte desta palavra. Então, olha só, bem bonitinho. A vogal I antecedida de uma vogal diferente, sozinha na sílaba, não tem NH depois, separamos aqui, ela também é uma vogal. Qual é a regra de acentuação da palavra I? O hiato. A URGS adora falar que isso aqui é monossílabo, isso não é um monossílabo, porque apesar de eu tenho 2 vogais, e aí no chat, tem como ter 2 vogais na mesma sílaba? Não. Se as 2 são vogais, cada uma fica na sua sílaba. Tá? Qual é a outra palavra que eu quero mencionar para vocês aqui? Ó? É a palavrinha, vamos botar, raiz. Olha só, a palavra raiz, vou separar a sílaba. Separamos a sílaba de raiz. Eu tenho uma vogal I, antes dela tem uma vogal diferente. Beleza. Ela não está sozinha na sílaba
E a letra que vem com ela, gente, a letra S, a letra Z. Então, o que é que acontece com a palavra raiz? Ela fica sem acento. Ela não está sozinha na sílaba, não está acompanhada da letra S. Ela perdeu por conta disso. Tá? Excluindo de acentuação ainda, perfeito, isso é acentuação. Tá? Agora, quando eu pego esta mesma palavra, eu faço assim, ó. Jogo pro plural. Olha como é que fica a palavra raiz no plural. Lembra que quando mudou a forma, eu tenho que reanalisar a palavra, né? Eu tenho que ver de novo como é que ficou a forma. Vou separar a sílaba. Ra e zes. Vogal I veio uma vogal diferente. Agora, ela está sozinha na sílaba. Depois dela não tem NH. No plural, essa palavra tem acento. Essa pergunta é bem comum de aparecer na prova da URGS. Tá? Ganhar acento. A palavra ganhar acento, quando vai para o plural, normalmente é dentro dessa regra que isso vai acontecer. Ah, legal, a Gabi já postou ali o link. Valeu. Beleza. Feito, gente. Dali. Isso vai fechar a parte da acentuação. Vocês podem, quem quiser ali bater uma fotinho também, printar, mas depois eu ponho ali para vocês tudo separadinho, tá? E aí agora a gente vai começar a falar sobre classe gramatical, que é um conteúdo consideravelmente grande, mas que se a gente for com calma vai dando tudo certo, tá? Não se preocupem. Deem uma última olhada aí nesse quadro. E aí, antes de eu anotar qualquer coisa, tá? Vamos conversar direto, assim, mais olho no olho aqui, tá? Gente, o que é que acontece com o conteúdo de classe gramatical? A gente vai iniciar por substantivo, depois adjetivo, depois advérbio, todo aquele papo lá. E aí, tem um problema que às vezes rola, que é assim, talvez tu me diga, eu não tenho muita dificuldade com substantivo, adjetivo, advérbio. Sei lá, talvez tu me diga, eu tenho dificuldade pra caralho, beleza. Mas é muito comum o cara pensar assim, não é tão... eu meio que lembro o que é substantivo. Não sei se vocês compartilham desse sentimento assim, eu meio que sei, essa parte inicial aí é tranquilo. Às vezes, a gente menospreza uma parte inicial do conteúdo, porque pensa, não, o foda é orações, lá pra diante é que vai foder minha vida, até aqui é tranquilo. Só que o que acontece? Às vezes é uma lacuna nessa parte inicial do conteúdo que vai justamente gerar os problemas nos conteúdos mais complexos. Então a gente tem que garantir essa parte inicial, se amar muito bem. Então, a gente tem que saber muito bem o que é substantivo, olhar para a frase, saber onde é que está substantivo. Tudo isso tem que ser muito reconhecível. Tá? Então a ideia toda é a gente aparar as arestas para conseguir entender muito legal o que é a classe gramatical, porque aí eu prometo para vocês que função sintática fica mais tranquilo, orações fica mais tranquilo, se a gente entende a base, o resto vai mais ao natural. Isso falou aqui. Gosto com todo mundo, nunca foi muito bom. Vamos tentar mudar isso aí. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, última chance do print aí. Foi. Olha só, gente. Vamos resolver o problema. A primeira coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês é não misturar os níveis de análise de uma frase. Tá? Isso é fundamental. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que classe gramatical não é função sintática. Isso aqui são coisas diferentes. Esse tempo eu estava num plantão online, conversando com uma aluna, e ela errou uma questão, e ela ficou assim, mas tá perguntando onde é que está o substantivo, mas eu olhei aquele cara lá, e eu achei que ele não pudesse ser substantivo, porque tinha uma preposição na frente. Gente, esse critério que ela usou não é um critério de classe, é um critério de função. Se eu misturo essas coisas na minha cabeça, as coisas começam a ficar meio turvas, assim, é meio difícil de separar. Então vamos dizer o seguinte, o que é classe gramatical? O que é o conceito de classe? Vamos simplificar um pouquinho, dizendo assim. Classe o que a palavra é. Função
o que a palavra está fazendo. Não quer dizer que uma palavra não possa deixar de ser de uma classe e para outra. Isso pode acontecer, mas exige em situações mais complexas. Agora, o normal é a gente pensar assim, ó, classe gramatical, o que a palavra é. É a sua classificação. É tipo assim, ó, é o RG da classe, da palavra. Função, o que a palavra está fazendo. Até vou melhorar isso aqui, ó. O que a palavra está fazendo no contexto. Tá? Exemplo. Ó. Uma frase bem idiota aqui. A bola caiu no meio do pátio. Bem bobinha a frase, tá? O que acontece, gente, muitas vezes? A gente começa a misturar na cabeça umas coisas tipo o que é sujeito, o que é substantivo. O que é advérbio, o que é adjunto adverbial. Começa a rolar esse tipo de mistura na cabeça, às vezes. E esse tipo de mistura é muito prejudicial. E tem um motivo. Tá? Qual é a razão de a gente fazer esse tipo de mistura assim, na cabeça? Nunca nos passaram muito bem essa divisão. Normalmente, assim, ó, quem veio de 8 séries foi da 6ª para a 7ª série que isso aconteceu. Quem veio dos 9 anos já de ensino fundamental foi provavelmente do 7º para o 8º ano que passou por isso. Que é quando tu deixa de estudar gramatical e começa a estudar função sintática. De um ano para o outro, os nomes das coisas parece que mudaram. Tipo, antes tu chamava de substantivo, adjetivo, advérbio, e agora tem sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. E a gente não vê muito bem, parece que assim, é que as mesmas coisas ganharam outros nomes, né? E aí fica, tá, mas por que antes era advérbio, por que antes eu chamava de locução, agora eu chamo de adjunto? Às vezes se esquecem de nos mostrar que o que está mudando é a lente, o que está mudando é a visão sobre aquela frase. Então, tu imagina que uma frase bobinha de frase que eu coloquei aqui, eu vou analisar. Eu posso fazer o critério que eu quiser. Inclusive, se eu quiser fazer uma análise fonológica, eu posso. O que é análise fonológica? Eu posso contar os fonemas, se tem algum dígrafo, eu posso procurar os ditongos, os hiatos, essas porra tudo, se eu quiser. Eu posso fazer. Ninguém pode olhar essa frase e dizer assim, ó. Imagina o seguinte, tá? Pra vocês entenderem. Eu não posso olhar para essa frase aqui, digamos que eu seja o professor, tá? Aí eu vou dizer assim, faz uma análise dessa frase. E aí tu me diz assim, a palavra pátio tem um ditongo. Eu vou dizer, não, tá errado. Não é essa análise que eu queria. Tu não tem como saber de largada qual é a análise que eu quero. Faz a análise sintática. Beleza. Função. Faz a análise morfológica. Beleza. Classe. Faz a análise fonológica. Beleza. São os fonemas. Entenderam? Que eu preciso saber qual é o nível. Eu lembro que eu tinha na faculdade uma professora que perguntava assim para nós, tipo, e essa palavra é, e a gente tinha que adivinhar. E aí, às vezes tu dizia assim, ela ficava, a palavra é, aí tu dizia adjetivo, ela não, adjunto adnominal. Eu disse, porra, mas a palavra é as duas coisas. Depende de como eu tô olhando para a palavra. Se a gente pensar em pessoas, em vez de pensar em palavras e linguagem apenas, se você pensar em pessoas, por exemplo, assim, tipo, perguntar se eu sou, sei lá, tipo, eu sou professor ou eu moro em Porto Alegre. Tá, as duas coisas são verdadeiras, entendeu? Depende de qual é o critério que eu estou usando para me analisar e para me enquadrar em alguma categoria. Né? Eu vou entrar na categoria professor ou na categoria morador de Porto Alegre? Depende de qual critério eu estou usando. É a mesma coisa. A palavra meio, por exemplo. Eu vou poder chamar de substantivo, eu vou chamar de adjunto adverbial, que termo eu vou dar? Depende do olhar que eu estou tendo para a palavra, certo? Eu vou fazer a análise para vocês agora. Não pirem, não se preocupem, que a gente vai junto depois com calma fazendo. Mas eu vou mostrar, só para vocês entenderem a diferença de nível que a gente vai tendo, tá?
Se eu for analisar pela morfologia, que são as classes, a minha análise ficaria da seguinte forma. Ó, pensando na morfologia. Eu tenho o substantivo bola. Eu tenho o substantivo meio. Acredita em mim que essa palavra, nesse contexto, pelo menos, ela é substantivo, porque é o meio que está aparecendo ali. E eu tenho também o substantivo pátio. Tá? Eu tenho também o verbo cair. Eu tenho o artigo a, aqui no começo. E eu tenho no, é o em mais o, portanto, é uma preposição mais um artigo. Do é de mais o, portanto, é uma preposição mais artigo. Não pira, não surta, a gente vai olhar depois com calma essa análise toda. Mas só para vocês verem o que é uma análise de morfologia. Vocês viram? Eu peguei individualmente cada palavra e pensei, qual é a classe do A? Ah, ela é um artigo. Qual é a classe de bola? É um substantivo. Qual é a classe de caiu? É verbo. Qual é a classe de no? Aí a gente, no é uma contração de duas palavras. Tá, então qual é a classe da primeira? Preposição. Qual é a classe da segunda? Artigo. E assim tu vai analisando. Tá? Quando eu quero, então esse é um nível da morfologia, esse é um nível da classe. A palavra é um artigo, ela é um substantivo, ela é substantivo aqui também, é substantivo aqui também. Se eu perguntar assim, ó, quanto a classe, bola, meio, pátio são iguais? Quanto à classe gramatical, verdade, são iguais. É a mesma coisa para a classe gramatical. Sacou? Nessa leitura, nesse viés de análise, nesse foco. Imagina que tu tá como se tu fosse analisar as frases num microscópio e tu a lente para analisar as lâminas. Tu pega, não é a lâmina que vai mudando, né, com a coisa sendo analisada. Né? Tu vai mudando a lente com a qual tu olha para a frase. Vamos fazer uma pergunta importante aqui. Opa! Contração é quando some um componente da palavra. Adição é quando... Isso! A contração é quando duas palavras se misturam e nessa mistura uma delas muda de forma. Tá? Então a gente tem assim, contração é quando uma delas pelo menos muda de forma, no caso aqui, ó, o D perdeu uma vogal, o EM mudou a sua forma. Justaposição é quando a gente encosta uma do lado da outra. E fusão é quando as duas são iguais e daí se embolam, tipo crase. A crase é uma fusão. Eu tenho um A, eu tenho outro A, elas são iguais, se sobrepõem, certo? Então, contração, uma delas muda. Justaposição, elas ficam bonitinhas uma do lado da outra. Fusão, elas se misturam por completo. Droga, eu estava começando a ler e mudou. No caso de no, como ele é preposição mais artigo? Não deveria ser um só tipo, artigo ou preposição? Não. Por que a gente vai dizer, tanto no caso do no quanto no caso do do, que é preposição mais artigo? Porque eu não consigo analisar só a palavra no. Entendeu? A palavra no em si, ela não, entre aspas, não existe. Assim, né? Porque, na verdade, ó, o que é a palavra no? A palavra no é a junção da palavra em mais a palavra o. Não existe uma classe para quando se embolam duas palavras ali. Voltei. Caí ali. Não, e ainda por cima eu caí. E aí tentei me conectar de volta e veio uma propaganda. Tive que esperar toda a propaganda ali para conseguir voltar. Puta merda. Mas tá. Não existe, então, uma classificação tipo, para a palavra no como uma palavra só. A gente tem que dizer, não, ela é a junção de duas. Embolaram-se duas palavras ali. Tá? Essa é a análise de morfologia. Agora, olha só. Qual é a primeira diferença da análise de morfologia para a análise de sintaxe? A diferença primeira é que na análise de função eu vou juntando bloquinhos. Por exemplo, assim, vocês concordam comigo que não faz sentido analisar a palavra a deslocada da palavra bola? Que elas são uma coisa, elas funcionam em conjunto dentro da palavra? Então, para minha análise sintática, eu vou ter que juntar as duas para poder entender.
Tá? Não faz sentido analisar só o A se ela existe. Ó, por que a palavra aqui é importante? A palavra A, ela existe em função da palavra bola. Ela só está ali por causa da palavra bola. Tanto é que se em vez de bola tivesse aqui, sei lá, taco, ia ser o taco. Se em vez de bola fosse bolas, ia ser as bolas que ia aparecer ali. Sacaram? Então, como eu vejo que uma está intrinsecamente ligada à outra, eu vou ter que analisar em conjunto. E aí eu vou analisar, ó, a análise sintática vai ficar assim. Se para o verbo ir, eu pergunto, o que é que caiu? A bola caiu. Isso aqui é o sujeito da frase. Se eu penso no verbo cair, não se apavorem que eu estou só demonstrando a análise. A gente vai ver ponto a ponto. Se eu penso no verbo cair para análise sintática, eu vou pensar assim, ó. O que cai, porque o sujeito não é uma pessoa, então não vou dizer quem. O que cai, cai. Não tem muito mais o que dizer. Então, em vez de dizer apenas que é um verbo, eu vou dizer agora que ele é um verbo intransitivo. Tá? Verbo intransitivo. E tudo junto aqui, ó, no meio do pátio, todo este pacote, não é a ideia de onde a coisa caiu? Onde a coisa caiu é uma coisa que a gente chama de adjunto adverbial. Tá? Qual é a confusão que eu não posso fazer, gente, de forma alguma? Ah, mas como é que é adverbial se tu me falou que é um substantivo que está dentro dele? São duas linhas de análise diferentes, tá? Então, nunca misturem essas coisas. Quando a gente está falando de substantivo e adjetivo, a gente vai para a classe. Quando a gente fala em sujeito, objeto, adjunto, a gente está olhando função. Tu nota que dentro de um adjunto adverbial, eu posso ter várias coisas diferentes. Dava para ter, só para fechar assim, ó, deixa eu ver se pintou alguma coisa. Eu não sei se alguém perguntou algo no momento que eu caí, que a primeira coisa que eu tenho do meu retorno é a Maria Rintos, depois a Vic Rintos, depois a Julia Rintos, e mais nada. Então, se alguém fez alguma pergunta antes disso, eu perdi na minha queda ali, tá? Para fechar, olha só. Eu poderia ter dito, claro que a informação vai mudar, né, galera? Óbvio, a informação vai passar a ser outra. Mas, em vez de dizer no meio do pátio, tudo isso daqui, eu poderia ter dito algo tipo assim, ó, a bola caiu. Calma, gente, não é bruxaria. Ah, o professor já voltou. Voltei, estão tentando me derrubar, mas eu voltei. Caiu mesmo, caiu mesmo, exatamente. Tá, continua, ficou de lado para vocês aí, essa porra? Não. Peraí. Na vertical, já vai arrumar. Deu? Já arrumou para vocês? Agora sim, tá, beleza. É aquele velho truque, né? Quando começa a dar errado, a gente reinicia e aí funciona legal. Só que agora ele tá meio deslocado. Aí, pronto. Tá, para encerrar, gente, ó. Vocês notam que eu poderia trocar, claro que a informação vai mudar, né? Mas em vez de falar no meio do pátio, tudo isso daqui, eu poderia falar, a bola caiu longe. Sacaram? Poderia colocar a palavra longe ali, em vez de no meio do pátio. Então, dá para dizer que no meio do pátio está fazendo a mesma coisa que esta palavra toda faria. Tá? O que é esse 20? É verbo intransitivo. Desculpa, tá? Eu botei a sigla direto ali. Verbo intransitivo. Então, olha só. Obviamente, no meio do pátio e longe, quanto à morfologia, não são iguais, tá? Tranquilo? Quanto à morfologia, dizer no meio do pátio e dizer longe não é a mesma coisa. Por quê? Porque o no meio do pátio a gente analisou aqui quanto à morfologia, e a palavra longe quanto à morfologia é um advérbio. Mas quanto à função, no meio do pátio é onde caiu. Então é um adjunto adverbial. Longe também é onde caiu. Então também é um adjunto adverbial. Sacaram? Uma coisa é do que o termo é constituído. O que a palavra é. Ah, preposição, artigo, substantivo, preposição, artigo, substantivo. O que a palavra faz?
adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Certo? Tranquilo? Por enquanto, assoprar o disco, isso aí é videogame das antigas, né? Para funcionar. Galera, por enquanto, é só para ter na cabeça de vocês essa diferença, tá? A gente está derrubando um pouquinho certas confusões para daí poder entrar em substantivo, adjetivo, um pouco mais neutro, né, digamos assim. Tá? Tipo, já com capacidade de não confundir as coisas. Certo? Feito, gente. Fechamos aqui, então. Valeu. Vou postar depois lá no Insta o resuminho a mais de acentuação e essas diferenças aqui de morfologia e sintaxe. Vou pedir também, tem esse negócio também, não se preocupem que a gente vai entrar todas essas análises. Não, intransitivo direto não. Ou é transitivo direto ou é intransitivo. Mas depois a gente vai entrar nessas diferenças, tá? Eu vou postar então, só para fechar o papo assim, ó. No Insta eu vou deixar um resuminho lá de acentuação a mais para vocês. Vou deixar também lá no Insta mais algumas diferenças de classe e função. E no grupo eu vou pedir para postarem para vocês alguns exercícios só para vocês treinarem a diferença de visão aqui, do que é uma classe e do que é uma função, tá? Para vocês irem praticando isso e irem firmando essa ideia. Feito, gente? Beleza? Até a próxima. Fui!